Da igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Amém, igreja? Amém. Estamos alegres com o Senhor nessa noite. Por estar na presença do Senhor mais uma vez, poder compartilhar com a igreja mais uma porção da palavra do Senhor. Eu vim do trabalho, irmão, por isso os irmãos sabem que eu me atrasei um pouco, porque eu paro 7 horas lá no trabalho até chegar aqui, eu já atraso um pouco. Se reparar, não deu nem para pentear o cabelo, né, Miquel? O tema, Mateus 6. Vamos ler para a nossa meditação essa noite. Eu vou ler apenas o verso 10. Mateus capítulo 6, eu vou ler apenas o verso 10. Os irmãos já estão até com a Bíblia aberta aí, né? Então diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Os irmãos podem se assentar essa noite, glorificando ao Senhor. Aleluia! Como o irmão disse aqui na oração, é uma palavra que eu tenho certeza, irmãos, que eu tenho certeza que quando terminar o ano de 2018, quando terminar esse ano de 2018, a maioria, principalmente do nosso campo, do Ministério de Madureira, vai poder ensinar acerca do reino de Deus. Não é possível, porque é um tema que tem sido falado esse ano inteiro, né, Rodrigo? Aleluia! Né, Rodrigo? Tema que tem sido falado esse ano inteiro, né, Rodrigo? E nós temos aprendido bastante acerca desse reino de Deus. Nós aprendemos que esse reino é um domínio de Deus sobre todas as coisas. Nós temos ensinamento em toda a Bíblia Sagrada falando acerca desse reino. Então, quando Jesus aqui, através desse ensinamento aqui, ele dá alguns segredos particulares acerca do reino de Deus, e é uma palavra, irmão, que ela é de ensinamento e é uma palavra de despertamento. Então, quem quer aprender da palavra e tem paciência para aprender, vem para o culto, vem para o congresso, porque sabe que vai aprender. E ao mesmo tempo, uma palavra de ensinamento, porque ela é uma palavra de despertamento para nossas vidas e para o nosso coração. Venha o teu reino. O reino, irmão, ele precisa de um rei para que governe esse reino. A gente precisa falar do reino e precisa falar que existe um rei. E se você parar para pensar, todo rei, vou coroar um rei, eu vou colocar nele as vestes diferentes, porque ele precisa vestir com vestes de majestade. Eu vou colocar sobre a sua cabeça uma coroa, para que todos que olhem de longe vão perceber que através daquela coroa existe um rei que tem a sua majestade. Mas é dado também, irmão Ravel, na mão de um rei, um cetro. E esse cetro, quando ele levanta, é sinal de autoridade. Quando eu olho para a palavra do Senhor, quando eu olho para o salmista, no Salmo de número 45, versículo de número 6, ele fala que o nosso rei, que é Deus, ele tem um cetro, já que ele é rei. Só que o salmista fala mais, ele fala assim: o cetro que ele tem é um cetro de equidade. E o que significa isso? Equidade significa aquele que cai, que é tombado, que é inclinado para fazer justiça. Quando Samuel chega diante de Deus e fala assim: eles querem um rei, o Senhor fala com ele: tira esse peso, essa angústia do seu coração, porque não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre ele. Então eu preciso de um
rei, e nós achamos um rei, eu preciso de um trono, porque um rei precisa sentar num trono. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que o trono do nosso rei é um trono eterno. É um trono que trabalha na linha da eternidade. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Só para vocês entenderem. O salmista disse que ele é um trono eterno. E agora escuta. Agora o outro salmista, ele fala assim, olha, a base, escuta isso. O Salmo de número 97, versículo 2, ele fala que a base do trono, ele é justiça e é juízo. Vai haver juízo no reino, porém todo juízo ele tem como base a justiça, porque o reino de Deus, o seu trono é firmado, e a sua base, ela é justiça e é juízo. Então quando eu vejo o reino, quando eu vejo um rei, eu preciso encontrar para esse reino súditos, porque todo rei, Diácono Vanil, ele tem súditos. O que significa súdito? Pessoas que estão debaixo do seu comando, pessoas que vão ouvir a sua voz, pessoas que estão ali para fazer tudo que vai agradar ao reino. E eu preciso para o reino de um lugar. Então nós temos um rei, e eu tenho súditos que precisam, para que obedeçam a voz do rei. Eu preciso de um lugar. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro que o primeiro reino que a Bíblia faz menção foi um reino que estava no céu, e Lúcifer se rebeliou contra esse reino. E quando ele se rebelia contra esse reino, porque um reino não pode ser reino sem ter lei, ele automaticamente, através da sua rebelião, ele é expulso. Escuta isso, desse reino. Quando Deus desce, ele precisa de um lugar. E quando ele acha um lugar, o Éden, ele começa a trazer de novo, Micael, o seu reinado. Mas você não falou que precisa de súditos? Ele faz os súditos. Ele faz ali Adão e Eva para serem seus súditos. E todo reino, como eu disse, para ser reino, precisa de lei. Ele estabelece lei. Ele coloca a lei e fala assim, olha, a lei é o seguinte: não pode comer do fruto que está naquela árvore. Eu tenho um rei, eu tenho súditos, eu tenho lei. Então eu encontro o reino em Gênesis. Deus estabelece a lei e fala assim, não come do fruto. Só que toda lei, escuta isso, toda lei, ela pode ser quebrada. Toda lei, ela pode ser desprezada. Eu não sou obrigado a cumprir a lei, mas eu sou obrigado, escuta isso, eu sou obrigado a pegar as consequências por ter quebrado a lei. Eu encontro o reino de Deus em pleno jardim do Éden, quando Deus coloca, estabelece ali o seu reino, quando Deus coloca Adão, quando Deus coloca Eva, quando Deus coloca os seus súditos, a ordem é fazer tudo aquilo que o rei mandar. Adão faz. Existe agora os súditos, que existe Adão, existe Eva no paraíso, e existe a criação, Anil. Todos são súditos do rei. Eu encontro a lei quando Deus fala com eles para não comerem do fruto, em Gênesis 3:3. Eu encontrei um lugar para Deus ser rei, que é no Éden. E quando Deus fala assim, não coma do fruto, Deus estabeleceu a primeira lei. E quando Adão e Eva desprezam essa lei, toda lei, ela pode ser desprezada, mas quando eu desobedeço uma lei, eu posso ignorar a lei, mas eu não posso ignorar as consequências da lei. É um reino tão lindo, esse jardim do Éden, que Deus tem intimidade total com seus súditos. Adão não está fazendo nada por obrigação, ele está se sentindo bem em fazer aquilo que o rei determinou para ele fazer, porque a terra e a natureza e a criação
está de acordo com o comando do rei. E enquanto Adão obedeceu o rei, a criação irá ser submissa a ele. A matemática é simples. Quando ele, através de Eva, quando ele quebra essa lei, quando ele perde o contato com essa lei, o texto diz que ele tem que ser expulso. Mas antes de ser expulso, interessante, o que eu acho é que antes dele ser expulso desse reino, o texto diz que Deus desce no jardim, como costumava fazer à tarde, porque Deus está querendo fazer, e Deus está querendo abrir a primeira porta de perdão que a humanidade vai ver. É a primeira vez que Deus abre a porta do perdão para o homem. Escuta isso. Quando ele desce no jardim de tardezinha, quando ele procura Adão, quando ele procura Eva, Deus está querendo abrir a porta do perdão para eles. E eu percebo aqui que tem algo de errado, porque quem infringiu a lei foi Adão e foi Eva. Quem devia procurar Deus seria Adão e Eva. Mas Deus aqui, ele vai quebrar uma regra, vai descer no jardim e vai falar assim: eu vou abrir a porta do perdão para você. Olha que interessante. Deus grita por eles, Deus chama eles, Deus falando assim: eu estou abrindo a porta do perdão para vocês. Só que eles não entendem. A mancha do pecado é muito forte, o peso do erro é muito forte. E Adão e Eva, o texto diz que ele se esconde. E quando ele se esconde, Deus olha, Deus procura. E quando ele sai, Deus, sabendo que tinha algo de errado, mas mesmo assim abrindo a porta do perdão, quando ele sai, Deus percebe que já não tem mais jeito, que mesmo abrindo a porta do perdão, mesmo dando a oportunidade, mesmo tentando ali estabelecer o primeiro perdão, é desperdiçado, é jogado fora. E Deus tem que trancar o reino, Deus tem que fechar a porta do reino, Deus tem que colocar anjos na porta do reino. Agora escuta, quando Adão sai para fora, quando ele sai para fora, irmão, quando ele está fora do jardim, ele vai sentir sentimentos que ele nunca sentiu. Quando está de tardezinha, quando ele está fora do jardim, a primeira vez que ele sente na sua vida angústia, porque ele está olhando para dentro do jardim no horário que Deus tinha costume de falar com ele. Ele começa a sentir angústia, ele não sabe o que é direito, mas é uma dor aqui dentro, porque ele pode até ver a porta, mas não pode mais ter contato com Deus, não pode mais se aproximar do rei. Ele foi expulso do reino, ele foi jogado para fora do reino. É a primeira vez que ele sente dor, é a primeira vez que ele sente medo, é a primeira vez que ele sente desespero. E ele sabe que enquanto carregar a mancha do pecado sobre a sua vida, ele jamais poderá voltar para o reino. Só que Deus faz uma promessa. Deus fala assim: da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça de Satanás. É uma promessa estranha, porque eles não entendem. Porque Deus fala da semente da mulher, e quem tem a semente é o homem. Mesmo sem entender, eu imagino Eva olhando para Adão e falando assim: ele falou de uma semente de mulher, ele deu uma esperança. Nem tudo está perdido. Será que um dia, Adão, nós teremos oportunidade de voltar para esse mundo? Será que um dia nós vamos ter a oportunidade de estar perto novamente do reino? Baseado nessa promessa, eles estão fora do reino. Eu não vou passear pela Bíblia, eu quero apenas chegar em João Batista, porque João Batista está no meio do deserto, alguns anos depois, sabendo que a mancha do pecado impede qualquer um de chegar no reino. João Batista está desesperado, e ele está gritando no meio do deserto: arrependei-vos, porque é chegado, está vindo
o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Escuta, João Batista está tentando ensinar para o povo, escuta isso, que se não houver arrependimento, não veremos o reino quando ele chegar. Olha a base de ensino de João Batista. E o que é arrependimento, irmão? Arrependimento não é eu chorar por causa de um pecado cometido. Arrependimento é eu voltar novamente naquilo que eu errei e fazer tudo certo, me desviar. Uma mudança de mente. João Batista está falando assim: se não houver uma mudança de mente, se não houver uma mudança de mente, o reino vai vir, o reino está vindo, mas nós não poderemos entrar nesse reino. Alguém talvez questiona ele, os fariseus, saduceus. João Batista fala assim: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir? João Batista está falando assim: enquanto existir a mancha do pecado, nós não poderemos entrar no reino. Está ensinando: arrependei-vos, arrependei-vos. Enquanto existir a mancha do pecado, nós não poderemos entrar no reino. E quando ele olha para o lado, quem aparece? Jesus. Quando Jesus aparece, o olho de João Batista brilha e o povo tenta entender, porque ninguém conhece Jesus. O povo quer saber o que está acontecendo, o olho dele brilha. Alguém talvez pergunta a João Batista: por que os seus olhos estão brilhando? João Batista dá um sorriso e fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele chegou. Ele chega. A base do ensino de João Batista, ele fala assim: arrependei-vos, arrependei-vos. Aí vem Jesus e fala sobre o reino, queridos. Aí Jesus chega e fala assim: olha, a base do reino de ensino é essa: tem que nascer de novo. Ele chega perto de Nicodemo e fala assim: Nicodemo, se você não nascer de novo, olha aqui o que eu falei no início, você não pode ver o reino. Escuta, Jesus está falando do modo de presente.